Hoje vamos falar sobre como secar a barriga e também definir o corpo agora depois de 40 anos através de uma regulação hormonal, através dos 3 hormônios que eu considero chave aí no papel do emagrecimento e também da definição muscular. Então fica comigo que ao longo desse vídeo aqui eu quero te explicar tintim por tintim aquilo que você precisa fazer para você regular os seus hormônios de forma totalmente natural para te ajudar a secar a barriga e também ganhar massa muscular, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora para você receber também mais dicas como essa. Ative o sininho aqui para você receber notificações sobre os novos conteúdos. Deixa aqui nos teus comentários alguma sugestão que você queira que eu fale aqui nesse canal e vamos embora para cima, vamos começar. Quando a gente fala de regular hormônios, o que vem na sua cabeça, né? A primeira coisa que vem é assim, eu preciso gastar com dinheiros com médicos, né? Quando eu penso em regular hormônios, eu penso assim, vem na minha cabeça também que eu preciso gastar muito dinheiro com remédios, com reposição hormonal, eu preciso gastar muito dinheiro também com, sabe, hormônios e medicamentos, não é? Então, quando a gente pensa em hormônios, a gente pensa logo que tem que ter uma estratégia artificial. Mas um ponto que você precisa entender que é o seguinte, o nosso corpo, gente, o nosso corpo é uma fábrica de produzir hormônios. Isso é muito importante que você entenda. E nosso corpo, ele é muito poderoso e consegue produzir esses hormônios de forma totalmente natural. E um ponto muito importante que você precisa entender é que é o seguinte, um hormônio está interligado com o outro. Um hormônio está interligado com o outro. Mas cada hormônio ele tem uma função diferente no seu corpo. E a gente sabe que não é agora, aos 40, 50 anos, que os hormônios começam a cair. Nada disso. Isso começa a acontecer principalmente ali a partir dos 30 anos, mas o problema é que isso já vem se arrastando há muitos anos. Então imagina que se você vem comendo do jeito errado, que você vem treinando do jeito errado, que você não dorme, enfim, as horas que deveriam dormir. Se você de repente não, por exemplo, tem uma carga muito grande de estresse, que você vive num mundo onde você não se cuida muito, é bem provável que você está acelerando muito essa queda desses hormônios. Então o que a gente quer aqui hoje é mostrar para você que existe uma forma, que eu quero com você aqui hoje, é explicar uma forma de você regular os seus hormônios. Fazer os seus hormônios trabalharem para você, para fazer com que você consiga realmente emagrecer, consiga realmente perder a barriga, secar essa pochete e ganhar massa muscular, beleza? Então vamos lá. O que eu vou mostrar para você que são estratégias totalmente naturais, que eu aplico aqui nos meus alunos, eu aplico comigo mesmo. Tudo que eu falo para vocês aqui, galera, não são coisas que simplesmente eu estudo, são coisas que eu estudo e aplico na prática, não só com os meus alunos, mas comigo também. Então o que funcionou para mim é o que eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu explicar para vocês quem que era o tio Ed. Tá? Quem que era o tio Ed? Então, o que eu fiz hoje, eu não uso reposição hormonal, não faço uso de reposição hormonal, eu não uso anabolizante. Tudo que eu faço aqui é aplicar 100% de forma, sabe, realmente à risca ali tudo que eu falo aqui no meu Instagram. Então eu sou um cara chato, eu sou um cara disciplinado, então eu aplico 100% e eu quero te explicar como que você faz isso. Mas nem sempre foi assim. Eu era aquele cara que não tinha muito conhecimento há alguns anos atrás. Eu tive que estudar, aprender coisas novas. Aquilo que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi nas pós, muitas vezes não era o suficiente. Eu tive que aprender coisas novas. Então o que eu trago para você que é uma proposta totalmente diferente de tudo que você já escutou. Eu sempre fui aquele falso magro. Treinava, não conseguia ganhar massa muscular. Muitas vezes começava a engordar, ficava só com pochete, não sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí o que eu quero mostrar para vocês foi onde eu comecei a focar. Parei simplesmente de focar só no exercício físico e comecei a olhar um pouquinho para os hormônios. O que acontece com os hormônios de uma pessoa com mais de 40, mais de 50 anos? Qual que é o impacto do exercício físico? O que acontece quando você não dorme direito? O que acontece quando você tem uma carga muito grande de estresse? Então o que acontece com o nosso corpo? O que muda? Então, bora ajustar isso? Então, eu trouxe para vocês aqui coisas que fizeram também meus alunos terem bastante resultado. Então, eu trouxe aqui 3 hormônios que a gente precisa regular de forma natural. Se você fizer isso, você vai começar a ter resultado já na primeira semana, tá? Então, vamos lá. Primeiro hormônio, que pouca gente fala desse hormônio, que é um hormônio, assim, fundamental. Fundamental você conseguir regular ele de forma natural. Já escutaram falar do hormônio chamado GH?
Quem já escutou falar no famoso GH? GH é tão importante, que muitos fisiculturistas, por exemplo, eles aplicam GH. Eles pagam caríssimo para aplicar GH para ganhar massa muscular. Mas a gente sabe que o GH é um hormônio que é produzido no nosso corpo, né? Nosso corpo sabe, de forma natural, produzir isso. O GH, para quem não sabe, o GH ele é responsável para o crescimento. Por exemplo, as crianças têm uma grande produção de GH, porque o que faz a criança crescer é o GH. Por isso que as crianças precisam dormir muitas horas, né? As crianças precisam dormir mais horas do que um adulto, por exemplo, porque as crianças estão na fase de crescimento. Crianças com baixa produção de GH, primeiro fica com estatura muito baixa. Crianças com baixa produção de GH também têm dificuldade ali para desenvolver a massa muscular. Crianças com baixa produção de GH também vai ficar com ossos mais fracos. Inclusive, se você é pai como eu, ou mãe, você precisa entender o seguinte: criança precisa dormir bem. E tem uma bebida que ela é riquíssima em cafeína, que é a Coca-Cola. Você dá Coca-Cola pro teu filho à noite, você deixa o teu filho beber refrigerante à noite. Não sei se você sabe, mas a Coca-Cola ela é riquíssima, tem muita cafeína. E a cafeína, gente, ela atrapalha a qualidade do teu sono. Não só para adultos, mas também para criança. Então, se você tem filho, não deixe o seu filho, principalmente, beber Coca-Cola à noite. Isso vai atrapalhar a produção ali a produção de GH, e isso pode atrapalhar o crescimento da criança, tá? Então, criança não pode beber Coca-Cola, principalmente à noite. Olha, saiu até um efeito aqui, tá? E aí, qual que é o problema? O que acontece quando você tem baixa produção? Imagina você é adulto, você está precisando perder a barriga, quer emagrecer, e você tem baixa produção de GH. O que acontece no corpo de uma pessoa que tem baixa produção de GH? Vamos lá. O corpo, primeira coisa, quando você está com baixa produção de GH, ele começa a dar alguns sinais para você. Que muitas vezes você ignora esses sinais. Muitas vezes você está com dor de cabeça, está cansado, toma uma cafeína, bebe um café, está com dor de cabeça, toma um remédio, mas você precisa entender que o teu corpo está dando alguns sinais que alguma coisa está errado. Não é normal agora, depois de 40 anos, você está se arrastando, você sem energia, sem disposição. Então a primeira coisa que acontece é o seguinte: a pessoa com baixa produção de GH, o corpo começa a ficar muito cansado, você vai ficar com aquele cansaço constante, sabe? Sem energia, sabe? Já acorda, sabe, sem vontade sem aquela vontade de sair para treinar, sem vontade de trabalhar. Então você vai ter dificuldade também de ganhar músculo. Você com baixa produção de GH, você também vai perder força. Você vai perceber que o teu corpo começa a acumular gordura, principalmente na barriga. E a gente começa a entender alguns sinais. Então o teu corpo começa a ter pouca energia, começa a perder massa muscular. Você com baixa produção de GH, o teu corpo não consegue, a gente chama-se de manutenção da massa muscular. Ou seja, o que faz o teu corpo sustentar a massa muscular é o GH. Então se você dorme mal, você tem baixa produção de GH, a tua massa muscular começa a desaparecer. Você começa a ficar cada vez mais caído, cada vez mais murcho, você percebe que o teu corpo está mudando. E aí a tua pele também fica mais fina, pessoas com baixa produção de GH, a pele fica mais envelhecida, porque o GH está diretamente ligado não só com a sua massa muscular, mas também com a sua pele, com o seu cabelo, com as suas unhas, com os seus ossos. Então pessoas que têm baixa produção de GH, os ossos ficam mais frágeis, mais fracos. Se você cai, você pode ter um problema de uma fratura óssea, por exemplo. Então isso é perigoso. Então qual que é o grande lance? A gente precisa entender que o teu corpo também com baixa produção de GH, ele fica mais lento, mais ineficiente, você percebe que você está se arrastando. E como é que a gente consegue melhorar a produção desse hormônio GH, que muitos atletas pagam caríssimo para tomar GH? Então o que você faz para o teu corpo produzir mais GH de forma totalmente natural? Tem duas formas de você fazer isso. Uma, eu vou te explicar agora como é que você faz. A outra, eu vou só deixar aí, mais ou menos, aí para você entender. Uma outra live eu falo sobre isso. Primeiro, é o seguinte: quando você faz jejum, você aumenta a produção de GH no seu corpo. Jejum aumenta a produção de GH. Mas não quero falar sobre jejum. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas existe uma forma muito mais fácil que jejum. Porque jejum existe um passo a passo. Não saia fazendo jejum de qualquer jeito. Beleza. O treino também aumenta. Mas não é isso. A maior produção de GH acontece não é na hora que você treina.
E também não é na hora que você se alimenta. Isso tudo vai contribuir. Mas o que faz realmente você liberar muito GH é a qualidade do teu sono. 70% de toda a produção de GH que acontece no seu corpo acontece principalmente no sono profundo. Quando você dorme, quando você tem aquele sono realmente que você deita, você sente que você acordou no outro dia reparado. O que é reparado e reparada? É quando você acorda descansada. Você acorda descansado, porque se você acorda, já tem que tomar 1 litro de café logo de manhã, é sinal que você não dormiu bem, é sinal que você não descansou. O sono serve para quê? Para descansar, igual um celular. Quando você bota o celular para carregar, ele carrega e está pronto para ser usado. O teu corpo é a mesma coisa. Quando você deita e dorme, você precisa reparar tudo que foi estragado durante o dia. Então, o que você danifica durante o dia é reparado durante a noite. E quem faz essa reparação no seu corpo, nas suas células, no teu cérebro, no teu músculo, no teu tecido, não só ósseo, mas em todo o seu corpo, é o GH também. Então o que a gente precisa fazer? Que existem algumas estratégias para você conseguir ter um sono reparador. Não é de qualquer jeito. Você precisa, nesses dias corridos que a gente vive, se você tem mais de 40 anos como eu, gente, eu vou fazer 48 daqui a pouco. Trabalho, filho, sabe, somente... Eu sou empresário, tenho uma equipe de pessoas, isso gera muito estresse, então a gente precisa melhorar a qualidade do nosso sono, a gente precisa estar atento. Como é que eu faço isso? Então a primeira coisa que você precisa fazer para você ter uma noite reparadora e conseguir dormir, aquele sono que realmente vai te ajudar a aumentar a produção de GH, é você evitar de beber, principalmente bebida alcoólica à noite. Ah, mas tio Ed, eu gosto de beber um vinho. Isso é a pior besteira que pode acontecer. Ah, porque o vinho me ajuda a relaxar, que falaram que o vinho à noite faz bem. Gente, esquece isso. Tá? Você pode beber um vinho, mas usar isso como desculpa, isso é desculpa. Quando você bebe mesmo uma tacinha de vinho, essa quantidade de álcool que você bebe acaba prejudicando ali a qualidade do teu sono. Você pode beber e pode sentir que você tem mais facilidade para cair no sono, mas esse pouco desse álcool que você bebe numa tacinha de vinho acaba prejudicando a produção de GH. Outra coisa também que prejudica muito é quando você coloca algum tipo de estimulante à noite. Então beber café ou beber qualquer tipo de refrigerante à noite também vai atrapalhar, porque refrigerante tem muita cafeína. Então o que você precisa fazer? Evitar esse tipo de bebida, evitar esse tipo de estimulante durante a noite. Então a primeira dica para melhorar a qualidade do teu sono e produção de GH é evitar bebida alcoólica e também qualquer tipo de estimulante, como a cafeína, por exemplo. Segunda dica que vai te ajudar bastante a você melhorar a produção de GH é você jantar de 2 a 3 horas antes de você dormir. Então se você vai dormir lá para as 10, 10 e meia, 11 horas, procura jantar um pouco mais cedo. Tente jantar 2 horas antes de dormir, isso vai te ajudar pra caramba. Não sei se você sabe, quando você come, você vai deitar e fica de barriga para cima, principalmente, eu já falo isso aqui há muito tempo, né? Você tem que entender como funciona o seu corpo. Quando você se alimenta, você ativa todo o aparelho digestivo. E quando você deita, o fato de você acionar o aparelho digestivo faz com que o teu estômago comece a liberar ali um ácido estomacal para fazer a digestão daquele alimento. Tá? Não vai ficar aquele alimento na sua barriga para o resto da vida. O teu corpo precisa quebrar aquele alimento, precisa digerir aquele alimento. Então ele libera um ácido estomacal e quando você deita, esse ácido estomacal ele vem, passa pelo teu esôfago e vem para sua garganta. Então você está deitado de barriga para cima e você não consegue dormir direito. Você vai perceber que você vai ficar roncando, você vai perceber que você vai começar a tossir, você vai começar a perceber que a tua respiração fica diferente, sabe? Que esse ácido estomacal ele vem para sua garganta fora. Você pode até ter refluxo à noite, só porque você jantou muito tarde. Então quando você janta um pouquinho mais cedo, tá vendo o que eu tô falando para você aqui? São coisas simples, gente. Tô falando para você tomar remédio não, tô falando simplesmente para você jantar um pouco mais cedo. Janta um pouco mais cedo. Mas muita gente me fala assim, mas tio Ed, quantas vezes eu escuto isso aqui na internet? Se eu janto muito cedo, eu sinto fome durante a noite. Gente, eu duvido se você comer aquilo que é preciso comer na sua janta, você não sente fome. Você só sente fome durante a noite se você comer um pãozinho, comer uma besteira, tomar uma sopinha, sabe, comer uma fruta. Não, você tem que comer. É claro que vai comer muita proteína, principalmente durante a noite, uma carne vermelha. Você pode comer uma proteína mais leve durante a noite, mas você precisa jantar. Não precisa ser a sua principal refeição.
a sua, digamos, a refeição que você coloca mais comida. Não, não é isso. Mas você precisa jantar bem. Precisa fazer uma boa refeição justamente, porque é essa boa refeição que faz você não sentir fome durante a noite. Agora, se você come qualquer coisa 7, 8 horas da noite, é claro que você, meia-noite, 1 hora, você vai acordar com fome. Então faça uma boa janta durante a noite, mas procure jantar aí de 2 a 3 horas antes de dormir. Fechou? Terceira dica para você aumentar a produção de GH. Isso é extremamente importante, tá? Tem alguns livros aqui. Tem um livro, tem um cientista que ele mais estudou, o cara que mais estudou o sono no mundo. Ninguém estudou mais que esse cara. Chama Matthew Walker. Esse cara, ele falou o seguinte: quem dorme pouco, morre primeiro. Se você dorme pouco, você vai morrer cedo. Isso é estudo, né? O Tio Ed que está falando. E esse cientista que mais estudou o sono no mundo, ele fala que adultos deveriam dormir de 7 a 9 horas por noite. De 7 a 9 horas. Ah, Tio Ed, mas eu só durmo 5. Tá tudo bem. Tô falando para você que o correto, os estudos falam que você deveria dormir de 7 a 9 horas por noite. Ah, Tio Ed, mas eu acordo muito cedo, então dorme um pouco mais cedo. Entende? Mas você precisa ajustar aí, você precisa ter um horário de sono adequado justamente para o teu corpo liberar mais GH. Porque se você dorme muito pouco, o GH ele é liberado em picos. Você tem alguns picos, alguns estudos falam que tem 3 picos, outros falam 5 picos, mas você tem picos de liberação de GH durante a sua noite. Não é uma secreção de GH, não, ele acontece durante o seu sono profundo. Então, se você dorme muito tarde, você perde grande parte dessa produção de hormônios. Se você também acorda muito cedo, você também, quando eu falo acordar muito cedo, você acorda lá 4 horas da manhã, você também perde um pouco a produção desses hormônios. Beleza? Entendi, Tio Ed. Legal. Então vamos lá. GH, entenderam? Vamos passar agora para o segundo hormônio que é fundamental, que é a testosterona. Quem aí tem dificuldade para aumentar a testosterona? A gente sabe que a testo é fundamental para ganhar massa muscular, para aumentar a libido, para fazer você ter mais energia, mais disposição. Acho que todo mundo sabe disso, tá? Mas a testo, o teu corpo sabe produzir esse hormônio, correto? Eu trouxe aqui 6 exercícios que não podem faltar no seu treino, que vão aumentar a testosterona de forma natural. Quero passar para vocês aqui 6 exercícios e como é que você deve fazer esses exercícios para eles aumentarem a sua testo. Beleza. Então vamos lá. Primeiro ponto é se você é mulher, né, tem bastante homens aqui também, mas se você é mulher, você precisa entender que você, mulher, também precisa de testosterona. É claro, uma produção. As mulheres produzem, não precisa de tanta, comparado com os homens, não precisa de tanta testosterona, mas você, mulher, também precisa de testo, justamente para você ganhar massa muscular, tá? Então vamos lá. Uma pessoa com baixa produção de testosterona, primeiro ela vai sentir falta de energia. Uma pessoa com baixa produção de testosterona, ela vai sentir que ela não vai ter aquele pique do dia a dia, sabe? Coisas simples, como brincar com os filhos, sabe? Trabalhar, sabe? Às vezes fazer uma caminhada, às vezes fazer uma corridinha, ir para a academia, a pessoa está sempre, sabe, sem energia, parece que está se arrastando, parece que o negócio não vai. Não tem pique para fazer as coisas do dia a dia. Outra coisa, você com baixa produção de testo, seja você homem, seja você mulher, apetite sexual vai cair, gente. Vai lá pro chinelo, cair no apetite sexual. Se você parar de namorar, você também, a autoestima vai lá e para baixo, então uma coisa está ligada na outra. Você vai começar a perder, com baixa produção de testo, você vai começar a perder também massa muscular. Você com baixa produção de testo, o teu corpo vai começar a acumular principalmente gordura na pochete, na barriga. Estudos mostram que pessoas com baixa produção de testo vai ter muito acúmulo de gordura abdominal, gente. Tá? Outra coisa, quando você está com baixa produção de testo, a pessoa fica mal-humorada. Pega aquelas pessoas mais idosas, né? Somente homens mais idosos. Estão sempre mal-humorados, sabe? Sempre rabugentos, sempre, sabe, irritados, desanimados. Então, pessoa, você vai olhar o texto dele, está lá no chinelo. Então, baixa produção de testosterona faz com que a pessoa fique sem vontade de viver. Sem vontade de viver. Isso acontece muito em homens ali com 60 anos. Então, o que acontece? A gente precisa ajustar isso. O metabolismo começa a cair, a pessoa começa a ter dificuldade.
sabe, a massa muscular começa a despencar, braço fino, perna fina e a barriga grande, aquela barriga estufada para frente. Muitas vezes a pessoa nem bebe e nem come muito, mas baixa produção de texto. Então eu trouxe para vocês aqui 6 exercícios para a gente conseguir aumentar essa texto de forma totalmente natural, exercícios que eu pratico toda semana. Esses exercícios que eu passo agora para vocês são exercícios que não faltam no meu treino. Não faltam no meu treino. Então vamos lá. O que você precisa entender? Esses 6 exercícios que eu passo agora, você precisa fazer eles principalmente com peso livre. Vou te explicar melhor sobre isso. 6 exercícios. Primeiro, nessa ordem aqui. O exercício que mais libera testosterona é um exercício chamado, vou começar pelo primeiro aqui, é um exercício chamado levantamento terra. Levantamento terra é o exercício que mais libera testosterona. Eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Não pode faltar no teu treino também para aumentar texto o agachamento. Agachamento é um exercício também fundamental na produção, vai estimular o seu corpo a produzir mais testosterona. Outro exercício como supino ou flexões, não pode faltar no teu treino também. Outro exercício, remadas. As remadas não pode faltar no seu treino. Quinto exercício, barra fixa, tá? Se você não consegue fazer barra, adaptar, mas precisa fazer essas puxadas verticais. E depois, por último aqui, fazer desenvolvimento. Se você olhar para esses 6 exercícios que eu falei agora, todos eles são exercícios que a gente chama de exercícios compostos. Não são exercícios isolados, que você fica lá na academia. Se você está com baixa produção de texto, está com dificuldade para emagrecer, não tem o porquê de você ficar na academia fazendo rosca bíceps, trabalhar tríceps, cadeira extensora, cadeira flexora. Gente, você precisa focar em exercícios que trabalham grandes grupos musculares, por vários motivos, porque eles também gastam mais calorias, eles vão te ajudar a emagrecer mais rápido, e eles também vão aumentar a produção de testosterona. Então o que a gente precisa fazer agora depois de 40 anos não é ficar treinando de qualquer jeito. Tem que ter uma estratégia. Eu preciso fazer o que há de melhor. Eu não vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa não funciona agora depois de 40 anos. Você já percebeu isso. Então o que há de melhor para fazer, tio Ed? Você precisa colocar no seu treino esses 6 exercícios que eu falei agora. E esses 6 exercícios que eu falei agora não são com máquinas. Você vai na academia e faz com máquinas. Não. Os estudos são bem claros em relação a isso. Exercícios com peso livre, não é com máquinas, exercício com peso livre, fazer levantamento de terra com barra. A gente sabe que quando você treina através de exercícios com peso livre, exercícios com peso livre são muito mais eficientes na produção de testosterona. Por que isso acontece? Porque quando você trabalha com peso livre, você trabalha mais grupos musculares que estabilizam o seu corpo. São exercícios que mais estabilizam o seu corpo. Quando você faz exercícios com peso livre, você consegue ativar mais fibras musculares. Quando você faz exercício com peso livre, você gera uma maior resposta hormonal. Então, ou seja, você consegue fazer um esforço ainda maior. E para você fazer teu corpo produzir testosterona, você precisa fazer força. Então, muitas vezes você vai na máquina e fica lá brincando de treinar. Gente, treino fofo, agora depois de 40 anos, não funciona. Você tem que aprender a treinar do jeito certo. Beleza? Então, eu passei 6 exercícios para vocês aí que você precisa fazer isso no teu treino. Show de bola. Entendi, tio Ed. Mas aí, esses vão aumentar a massa muscular para te ajudar a definir o corpo, dar aquela secadinha, fica com o corpo tonificado, todo marcadinho aí. Mas existe uma tal de uma barriga, né? Aquela pança, aquela pochete que tanto incomoda a gente. Como que a gente tira essa gordura? Né? É treinando mais? Não, gente, não é treinando mais. Está errado. Se você está buscando um emagrecimento treinando mais, você já está errado. Está errado. Não é treinando mais que você emagrece. O exercício físico, obviamente, ele promove déficit calórico, vai te ajudar a emagrecer e todo mundo está careca de saber sobre isso. Acontece que não é inteligente você buscar o emagrecimento treinando mais. É muito mais fácil você deixar de comer essas besteiras cheias de calorias que você come do que você gastar essas calorias treinando, ok? Então vamos pegar, por exemplo, se você deixar de beber 2 copinhos de Coca-Cola eu não bebo Coca-Cola, não bebo refrigerante, beleza. Então, mas você bebe suco todos os dias, né? Então você bebe aquele suquinho. Cada copo de 300 ml de suco tem mais ou menos 150 calorias.
Se você bebe 2 copos por dia, no teu café da manhã você bebe suco de laranja, e no final da tarde você toma, sei lá, vai no boteco e toma um suco de alguma coisa com a coxinha, toma um suco ali. Esses 2 sucos por dia já tem 300 calorias. 300 calorias só no suquinho que você bebeu, nesses 2 sucos. Para você gastar 300 calorias, meu amigo, minha amiga, você tem que fazer uma caminhada de 1 hora sem parar. Uma caminhada sem parar, de 1 hora. Na minha opinião, assim, gente, de verdade, não sei vocês, eu falo por mim. Eu acho muito mais fácil tirar essas calorias líquidas desses 2 sucos do que fazer uma caminhada. Eu nem gosto de fazer caminhada, tá? Nada contra, mas não gosto de fazer caminhada, acho que tem coisas muito mais eficientes do que fazer uma caminhada. Mas o que acontece? Eu prefiro tirar o quê? Essas bebidas calóricas e colocar bebidas não calóricas. Eu vou ficar mais hidratado, vai me ajudar a manter meu corpo e não vou engordar. Então eu acho muito mais fácil tirar calorias do que você buscar esse déficit calórico, ou seja, buscar o emagrecimento no exercício físico. Até porque se você começar a treinar mais do que você precisa descansar. Quando você treina muito, você precisa também descansar muito. Se você treina muito e você não descansa a quantidade ideal de descanso, você pode se machucar. Você pode ter uma sobrecarga articular. Você pode, inclusive, até acelerar o envelhecimento. Então, treinar muito, você tem que descansar muito. Esse é o ponto. Se você descansa menos que você treina, você não consegue ganhar massa muscular. O descanso ele tá diretamente ligado com o seu desenvolvimento, com o seu resultado. Então, se hoje você não está tendo muito resultado, é porque muitas vezes você não está descansando o suficiente. Você está dando estímulo, mas não descansa. Porque é no descanso que o seu corpo aumenta a massa muscular. Então, não é treinando mais. Treinando mais não é a melhor estratégia, beleza? Show, entendi, tio Ed. Então, vamos buscar um hormônio que faz secar a barriga, tirar a gordura da barriga. Então vamos lá, tem um hormônio muito importante, que ele é fundamental no processo de emagrecimento, que chama insulina. Não tem como emagrecer de forma saudável, né? A maioria das dietas que você vê na internet aqui, elas simplesmente estão olhando para as calorias dos alimentos, estão ignorando completamente a sua insulina. Por isso que você vê tanta dieta errada, dieta com Coca-Cola, dieta com pão, dieta com biscoito, dieta com bolacha. As pessoas não estão nem aí para aquilo que você come. As pessoas só querem cortar as calorias para você emagrecer. O problema é que quando você está doente, com resistência à insulina, e 85% das pessoas que estão acima do peso agora depois de 40 anos estão com resistência à insulina, você precisa baixar a sua insulina. Não é só simplesmente cortar as calorias que você vai emagrecer. Muitas vezes você emagrece, mas continua doente. Então cuidado com aquilo que você come. Porque o que você come, muitas vezes, pode até fazer você emagrecer. Mas você vai continuar com resistência à insulina. Quem está com resistência à insulina é um pulo para se tornar diabético e passar a tomar remédio o resto da vida. Então, cuidado com essas dietinhas onde colocam Coca-Cola para você, que eu vejo muito aqui, tá? Gente, se você quer emagrecer com saúde, sai fora dessa parada. Eu vou te explicar uma parada aqui muito importante que você precisa entender. Vamos lá. A insulina é um hormônio fundamental no processo de emagrecimento, ela é produzida no nosso pâncreas. Acho que muita gente sabe sobre isso. E a insulina ela funciona como uma chave. Pensa num hormônio que é uma chave. Deixa eu ver se tem uma chave aqui. Não tem chave aqui não. Imagina que isso aqui é uma chave. Isso aqui é uma chave, a insulina. Produziu aqui no seu pâncreas, subiu, você comeu, estimulou a produção da insulina. A insulina ela entra, ela abre a sua célula. Ela abre as células do corpo para você receber energia. Quando você come um carboidrato, por exemplo, aquilo vira açúcar e aquilo vai direto para a tua célula. E quem abre a célula é a insulina. Se você é uma pessoa que está com a insulina regulada, você que está com a insulina saudável, não tem resistência à insulina, o seu corpo ele usa esse açúcar que você comeu e ele usa também a gordura do seu corpo. E você consegue manter o seu corpo sem engordar. Você não ganha peso e nem perde peso. Você tem um equilíbrio aí desde que você tenha uma insulina regulada, uma insulina equilibrada e saudável. O problema todo é que quando você passa a comer alguns alimentos que falam para você que são alimentos saudáveis, mas de saudáveis não tem nada, porque estão preocupados só com o seu emagrecimento, então se lixando para a tua saúde, e você passa a comer qualquer tipo de alimento, inclusive muito açúcar. Tem muita gente que passa açúcar na dieta
mesmo para uma pessoa que é diabética, que isso é um crime. Tá? Então vamos lá. E aí quando você está com a insulina desregulada, já está desenvolvendo aí uma resistência à insulina, o seu corpo ele começa a fazer assim, ele começa a entrar naquilo que eu chamo de armazenamento de gordura. Então imagina, o que você come, essa chave, que é a insulina, ela começa a ficar com resistência à insulina. As suas células não querem saber mais da tua insulina. Aí você come, teu pâncreas libera insulina, mas aquilo que você come não entra nas células. E você fica com mais fome. Porque se você está com resistência à insulina, você não consegue absorver isso. Então olha que doideira, você está comendo, se não está entrando na tua célula, você continua com fome. Se você continua com fome, mas para onde que vai essa quantidade de açúcar que você está comendo? Se ela não está entrando na tua célula, para você trabalhar, para você treinar, para você ter energia, para onde que está indo essa quantidade de açúcar que você está comendo? Para sua barriga. Você começa a entrar no modo que eu chamo de armazenamento de gordura constante. O teu corpo começa a ganhar peso sem parar, e você começa a cada vez mais a acumular gordura. E toda vez que você vai para a balança, você percebe que está 1 quilo mais gordo. Toda vez que você vai para a balança, você fala, meu Deus do céu, onde que eu vou parar? Não paro de engordar, não paro de engordar. Mesmo fazendo dieta, não paro de engordar. Mas o que você está comendo está aumentando a tua insulina. O que você precisa fazer nesse momento é olhar para os alimentos e comer alimentos que não vão aumentar muito a tua insulina. Comer alimentos ali de médio índice glicêmico, ou de repente em algum momento de baixo índice glicêmico. E essas dietinhas que você fica comendo pão, biscoito, bolacha, Coca-Cola, doce, açúcar, gente, isso aí é dieta de Nutella. O profissional que passa pão, biscoito, refrigerante para o seu paciente é com medo de perder o paciente. As pessoas hoje nessa internet eu tenho até vergonha, tá, gente? Sinceramente, eu fico até com vergonha de ver cada coisa aqui. Não pode beber Coca-Cola. A pessoa está diabética, está doente, acima do peso da Coca-Cola. Não é zero, pode tomar. Não dá um pãozinho, se comer um pãozinho não faz mal. Não bebe, come um açúcar. Come um açúcarzinho, um pouquinho não faz mal. Gente, meu amigo, você tem que se tratar, tem que desinflamar o seu corpo. Não é desse jeito, entendeu? Agora, muita gente gosta de escutar isso. O problema é esse. Quando você escuta a verdade, você não gosta. Ai, meu Deus, eu vou ter que parar de comer açúcar. Ai, meu Deus, você nasceu com isso na boca, gente. Se você está doente, você precisa desinflamar o seu corpo e tirar os alimentos inflamatórios. E como que a gente faz para regular a insulina? Quando você regula a insulina, a tua insulina fica mais baixa. E ficando mais baixa a tua insulina, o teu corpo entende que ele vai liberar um outro hormônio chamado glucagon. Esse glucagon é o cara que vai acionar a queima da gordura. E o glucagon é tão chato, que ele é o oposto da insulina. O seu corpo só começa a produzir glucagon, que é um hormônio que ajuda a queimar a gordura, se a tua insulina estiver baixa. E aí, como que a gente faz para baixar a insulina? Parar de comer? Também ajuda. Mas isso não é, talvez, a melhor estratégia aí. É simplesmente você comer os alimentos mais ricos em gorduras boas, mais ricos em proteínas e alimentos com carbo, sabe, mais saudável. Simplesmente, não precisa nem parar de comer carboidratos, só diminuir a qualidade, ou melhor, melhorar a qualidade do seu carboidrato. O seu corpo já vai buscar a gordura. O problema é que você quer emagrecer comendo o que você está comendo hoje, gente. Tem que mudar a alimentação. Aí as pessoas me perguntam, tio Ed, como é que eu faço? Qual que é o melhor exercício para emagrecer? Qual que é o melhor exercício para tirar a gordura da barriga? O melhor exercício para tirar a gordura da barriga não existe. Não existe nenhum exercício que é capaz de tirar a gordura localizada. Não existe, isso é mito. Para você tirar a gordura da barriga, você precisa regular esses hormônios. Regular a insulina, você precisa regular o quê? O GH, aumentar a testosterona, porque aumenta a massa muscular, aumenta o seu metabolismo, aumenta o seu gasto calórico. Essa é a pegada, galera. Depois de 40 anos, essa é a pegada. Show de bola? Então tamo junto, um abraço, a gente vai falando por aqui. Valeu, gente!